Bom, boa noite a todos que apareceram para a nossa grande aula, depois de um projeto integrado que eu acho que foi meio conturbado, que tinha gente distribuindo aí no grupo depois, né? Mas vamos que vamos. Vamos falar agora um pouquinho de desmatamento. Esse mapa é um mapa do desmatamento até 2016. Gente, eu pedi um favor para vocês. Quem quiser falar alguma coisa, fala, porque se eu tiver que parar toda hora para ir no chat, eu não consigo, tá? Todo mundo me ouve? Sim, professor. Sim, professor. Legal. Então, vamos lá. Esse mapa é o mapa de 2016 de desmatamento e a gente vê aqui, ó, que a área norte, nordeste aqui, essa área aqui é a área norte, aliás, está desmatada pra caramba, está sendo feito um monte de coisa aqui, a gente tem um desmatamento enorme, tá? Fatores de causa de perda das florestas no mundo, a gente tem commodities, a gente tem incêndios florestais, agricultura, urbanização, silvicultura e perda mínima ou nula de florestas. Se a gente for usar o cinza aqui, ainda a gente tem algumas partes do mundo aqui que ainda não estão mexidas, né? E perda de biodiversidade. Biodiversidade nada mais são do que os animais, todos os tipos de animais, flora e fauna, tá? Vamos ver aqui esse vídeo é rapidinho. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui vocês poderem ver o vídeo. Todo mundo ouve? Sim, professor. Por que a biodiversidade está ameaçada? Vamos falar sobre algo que chamaremos de fatores locais, em oposição aos efeitos humanos mais globais. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar sobre o fato na Terra. O crescimento da população humana é isso dos humanos mais globais. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar sobre o fato de a população humana estar crescendo rapidamente. Em 2014, a estimativa foi de pouco mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. O crescimento da população humana é exponencial. Quanto mais pessoas você tiver, mais reprodução você terá. Se você tiver mais reprodução, a curva de um gráfico da população versus o tempo vai ficar mais íngreme, e mais íngreme, e mais íngreme, até o ponto onde nós estamos olhando aproximadamente 9 bilhões de pessoas no ano de 2050. Foi Thomas Malthus, em 1798, que sugeriu o conceito de capacidade de carga. Basicamente, ele disse que a Terra não pode indefinidamente apoiar o aumento da população humana. Capacidade de carga é um conceito que para nós é muito claro. Mas Malthus foi um membro da força social naquele tempo. O clero defendia que a Terra foi colocada aqui para nós seres humanos, e que nós deveríamos avançar e multiplicar. Mas Malthus estava entre os primeiros que reconhecia que a população humana não poderia aumentar indefinitivamente, sem algum tipo de efeito sobre o meio ambiente e os ambientes que são capazes de nos apoiar. A lógica que ele usou levou ao fato de que, com base no tipo de agricultura que existia naquela época, em torno do tempo, as pessoas não teriam comida suficiente para todos. Malthus inferiu que com o crescimento populacional, as pessoas passariam fome. Em outras palavras, excederíamos a capacidade de carga dos seres humanos para o planeta Terra. Mas levantou-se a questão do que realmente significa capacidade de carga do planeta Terra para os seres humanos. As respostas, como a maioria das respostas científicas, foi que depende. Nós não atingimos o limite malthusiano ainda por causa de uma coisa muito importante, que é a tecnologia humana, que é a capacidade de chegar à resposta para problemas que quase todos temos. Neste caso, as respostas vieram através da ciência e da tecnologia, que aumentaram a produção de alimentos. Isso tornou possível para nós voltar
a curva do crescimento exponencial da população e escapar da visão malthusiana do que seriam os limites de crescimento para a população humana. De fato, há algumas estimativas que sugerem que se todos nós fizermos com menos e vivermos no nível mais baixo possível, o nível para a existência na Terra poderia suportar para um estimado de 40 bilhões de pessoas. Mas mesmo se pudéssemos atingir uma capacidade de 40 bilhões, isto exigiria sacrifícios para todos os seres humanos na Terra. Alguns mais do que outros levantam a questão sobre a qualidade de vida, que é o fato mais importante para o crescimento da população humana na Terra. Hoje, temos que 16% das pessoas na Terra usam 80% dos recursos disponíveis. A linha de fundo aqui, como eu digo, é que é complicado. Reconhecemos que a população humana está crescendo. Reconhecemos que a utilização de recursos é muito maior em alguns países do que em outros. Mas o que eu realmente quero fazer é voltar ao nosso objetivo principal e examinar o que isso realmente significa para a biodiversidade. Se você perguntar a alguém, vemos que é bastante claro que o crescimento da população humana e o uso de recursos em enormes quantidades afetam não apenas o nosso bem-estar, mas também a biodiversidade. Mas como exatamente ocorre a diminuição da riqueza de espécies? A perda de riqueza de espécies ocorre principalmente em função dos efeitos do crescimento populacional. Isso é tão fundamental quanto duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É disso que estamos falando. Se um ser humano está vivendo em um determinado lugar, menos plantas e animais nativos irão existir. Os detalhes de como o crescimento da população humana afeta a riqueza de espécie estão apenas começando a ser pior. Sem dúvida, não temos um monte de dados ainda, e isso é um enorme problema complexo. Um dos artigos pioneiros sobre este assunto foi publicado em 2003 por McKee e colaboradores. Eles mediram uma série de fatores em 114 países diferentes. E o que eles descobriram foi que de todos os fatores, o crescimento da população humana e a riqueza de espécies estão associadas. Em outras palavras, se você freasse o crescimento demográfico, isto poderia ser o suficiente para minimizar as quedas na riqueza de espécies. E eles sugeriram que tudo o que você precisa saber é o tamanho da população. Você coloca esse valor na equação e podemos descobrir para um determinado lugar quais os efeitos do crescimento populacional terá nos cálculos para a biodiversidade. Os dados do artigo mostram que o número de espécies ameaçadas em uma nação média vai aumentar 7% em 2020 e 14% em 2050, apenas com base no crescimento da população humana. Essa é uma relação muito simples, mas se você abrir uma caixa representada pela ideia de crescimento populacional e descompactar o que ela significa, você verá muita perda da biodiversidade induzida pelo homem. Como de costume, as coisas ficam complicadas. Eu diria que as 7 principais causas mediadas pelo homem da perda de biodiversidade. Estas podem ser agrupadas em duas categorias: fatores locais e fatores globais. Os fatores globais serão discutidos em vídeos separados, mas para os fatores locais vamos listar a exploração de recursos, a poluição, a mudança do uso da terra, e a introdução de espécies exóticas. Claro que estes se sobrepõem um pouco, mas eu acho que para a maior parte essas são boas maneiras de desempacotar nossa caixa de problemas. Vamos começar com as mudanças de uso da terra, que incluem a destruição do habitat e a conversão do habitat natural para o uso humano, que não necessariamente é compatível com os organismos que são nativos. Isso inclui a monocultura, que resulta numa queda muito dramática na riqueza de espécies de um determinado habitat. Quando as pessoas pensam sobre a destruição e conversão do habitat, eles pensam em cortar e queimar. Pensam na agricultura destruindo a floresta tropical. Pensam na remoção dos topos das montanhas para obter recursos como carvão. Mas nos oceanos também ocorrem mudanças. Não podemos ignorar a perda de zonas úmidas e a destruição de manguezais como uma enorme mudança no uso da terra. A urbanização é uma enorme mudança no uso da terra. Mais pessoas precisam de mais casas e mais lugares para trabalhar, que por sua vez requer uma expansão dos recursos agrícolas e o aumento da destruição de ambientes que anteriormente eram intocados. É um problema muito complexo. Ao colocar mais pessoas, você tem um habitat menos natural, menos desenvolvido. É muito fácil para ver como isso está ligado a uma queda na biodiversidade. O segundo fator local é a poluição. Muita poluição tem sido feita.
a ponto de nos levar a pensar nisso como enormes catástrofes, e até mesmo criar projetos de limpeza. Mas existem outras formas mais sutis de poluir o ambiente, que eu acho que vale a pena pensar quando estamos falando sobre a perda da biodiversidade. Por exemplo, a degradação dos habitats locais através de atividades humanas que causam efeitos ajusantes. Poluições como a lixiviação de substâncias químicas nocivas no lençol freático. Poluentes aquáticos podem surgir de lugares muito incomuns e têm efeitos ajusantes na viabilidade reprodutiva de organismos que se encontram nesses locais. Há também zonas mortas no oceano, causada por fertilizantes nitrogenados, trazidos de rios que fluem para o mar. O nitrogênio causa flores de bactérias que, por sua vez, usam o oxigênio presente na água. Em uma área onde o oxigênio está sendo usado por essas bactérias, qualquer organismo que necessite de oxigênio, que é o caso de praticamente qualquer animal, por exemplo, vai passar por um momento muito difícil em sua vida. Essas zonas mortas estão agora começando a ser um pouco melhor compreendidas, e é bastante claro que elas estão crescendo em tamanho e estão relacionadas ao crescimento populacional humano. Então há um problema geral na eliminação de esgoto não tratado. Este é um problema clássico para a biodiversidade. Não é apenas naturalmente o desperdício humano que está relacionado a isto. Isto tem a ver, às vezes, com a química bizarra envolvida no material de alta tecnologia que estamos fazendo. Estamos agora falando de compostos químicos, incluindo drogas e muitas moléculas estranhas que os seres humanos estão produzindo. Essas substâncias podem imitar hormônios de organismos nativos. Esses hormônios imitadores são simples derivados da prescrição de drogas e outras substâncias químicas sintéticas que são liberadas para as vias navegáveis. Os hormônios imitadores agem como hormônios naturais e controlam o desenvolvimento normal de organismos selvagens, particularmente os aquáticos. Esses afetam negativamente os órgãos reprodutores dos organismos. E há muitos e muitos exemplos desse tipo de poluição que as pessoas não pensariam necessariamente. Outro tipo que não ocorre imediatamente às pessoas é a poluição sonora. As aves e as cidades estão reagindo aos níveis de ruído. Assim, mesmo os organismos que não estão sendo expulsos com nossas cidades estão começando a se adaptar ao ambiente, mudando seu comportamento e os padrões reprodutivos. Alguns simplesmente não podem fazer isso e acabam mortos. O ruído também pode ser um fator importante na evidência de sobrevivência de mamíferos marinhos. Sugere-se que a poluição sonar interfere na saúde dos mamíferos marinhos. Padrões de reprodução também podem ser perturbados pela introdução da luz. As tartarugas marinhas, por exemplo, quando eclodem, são afetadas pela luz artificial. As tartarugas acabam indo em direção à luz, ao invés de ir para o oceano. A frequência de pássaros que se chocam em edifícios também aumentou à noite, quando as luzes são deixadas acesas. Vamos olhar para o terceiro fator local, que é a exploração de recursos. Isso chega à simples ideia de que os seres humanos estão sempre usando o meio ambiente. Estamos imbricados a esse ambiente e usamos sempre o que ele tem. Nós temos que fazer isso para permanecer vivo. Existem formas clássicas de usar os recursos, como a caça, cortando florestas para a lenha e a madeira serrada. Para onde vai a biodiversidade? Nós estamos falando sobre a colheita de peixe, mas não é realmente um encontro como se costuma fazer. Trata-se de uma remoção semelhante à mineração. Existem tentativas para controlar a pesca, mas não temos dados suficientes para saber exatamente o que é uma quantidade sustentável de extração até que seja tarde demais. Antes de sermos levados para a ação, por exemplo, a pesca do bacalhau entrou em colapso nos grandes bancos de Newfoundland. Hoje não temos ideia do efeito a longo prazo de grandes redes que arrastam no fundo do mar. E os países estão agora empurrando a pesca cada vez mais para a Antártica. O que é um problema, porque peixes, como é a maioria dos seres vivos lá, crescem lentamente nas profundezas frias e escuras. O último fator local que induz a perda da riqueza de espécies que quero mencionar é a introdução de espécies exóticas. Vamos falar sobre isto no próximo vídeo. Apenas para trazer tudo de volta para o conceito de capacidade de carga, temos que a mensagem emergente é que, se todos na Terra puderem fazer mais com menos, especialmente em lugares onde atualmente usamos relativamente muito mais, podemos estar no caminho para a capacidade de carga mais manejável para os seres humanos na Terra, com uma qualidade de vida decente em nosso mundo de recursos finitos.
É um ato de equilíbrio entre os seres humanos e todas as outras espécies na Terra. Temos que aprender a fazer mais com menos, para manter o equilíbrio natural com as espécies naturais. A riqueza de espécies e a biodiversidade é o que mantém os ecossistemas e, portanto, toda a natureza, incluindo nós, saudáveis. Bom, gente, todo mundo me ouve? Sim. Sim, professor. Eu, eu mandei para vocês 5 artigos no WhatsApp sobre problemas de biodiversidade e portos brasileiros e estrangeiros. A gente consegue fazer uma atividade para amanhã valendo meio ponto? Gente, estão me ouvindo? Professor, Que atividade, professor? Vocês irão pegar, formar grupos de até 5, certo? E tem 5 artigos lá, vocês podem procurar outros artigos, vocês vão ler os artigos, citar os pontos principais dos artigos que vocês entendem como prejudiciais para o meio ambiente e nós iremos discuti-los na sala de aula. Vale meio ponto. Tudo bem? Dá tempo? Dá sim, professor. Uhum. Quem acha que dá tempo, bota um joinha aí de imagem, de figura. professor, amanhã às 6h30 eu tenho a consulta médica e eu não sei que horas eu devo estar de volta, mas eu devo chegar ainda a tempo de aula. Você vai entrar no grupo, você faz o seguinte, você tem médico, você entre no grupo de alguém, pega um atestado que você foi ao médico, me mostra que você realmente foi ao médico, sem problema nenhum, você ganha um ponto. Tá ótimo, beleza, tranquilo. Certo? Tudo bem, gente? Eu acho que a nossa disciplina é gestão ambiental portuária. Eu acho, então, que tem tudo a ver, no caso, a gente falar de gestão portuária, concordam? Quer ver? Deixa eu ver aqui para você. Primeiro artigo. Água de lastro e a necessidade de efetividade nas normas de proteção da biodiversidade marinha no contexto amazônico. 2. Dragagem e conflitos ambientais em portos clássicos e modernos. 3. O índice de desempenho ambiental dos portos brasileiros. 4. Responsabilidade socioambiental como investimento estratégico de portos públicos. 5. Conservação da biodiversidade marinha e costeira no Brasil. Tá? E aí, se algum grupo quiser pegar e repetir, no caso, algum dos artigos, sem problema. Combinado? Combinado, professor. Então, amanhã, a primeira aula amanhã vale meio ponto, perfeito? Mas como é que... Professor, só uma pergunta. É até 5 pessoas ou pode 6? Você acha que 6? Você não acha que fica meio levando muita gente nas costas, Ana Beatriz? Professor, Não, só uma pergunta. Só queria saber. Não, se é que você na verdade a gente... Desculpa, é que na verdade a gente está com os grupos do Denilson formados já e todos são de 6. Eu acho que é por isso que ela perguntou. o É Denilson, exatamente por isso. Já seria o mesmo grupo, entendeu? não, se vocês conseguirem atributos para que todos os 6 falem, para mim sem problema. Só que todo mundo tem que falar. Tudo bem, então. Ok? Ok. E amanhã
Os outros, quando um grupo estiver se apresentando e esse grupo acabar, os outros grupos têm direito a fazer perguntas, desde que sejam pertinentes, perfeito? Sobre os trabalhos que serão comentados, ok? Olha, sobre a água de lastro, eu achei interessante que a água de lastro é isso, ela prejudica a biodiversidade por isso. Gente, não é nada de... Beleza? Não vamos construir uma nave espacial. O que eu quero é que você já entre no contexto dos problemas portuários que, no caso, são trazidos na matéria, tá? Tudo bem? Professor, Oi. precisa fazer slide, montar tudo bonitinho ou só chegar e apresentar os pontos? Vou devolver a pergunta. Se fosse para você, como você gostaria? Sinceramente, professor, já tem tanto trabalho para fazer que eu já nem lembro mais o que tu pediu para fazer. Eu preferia só apresentar para o senhor de verdade. Então, tudo bem. Se todo mundo estiver nessa mesma vibe, o problema é o seguinte: conversem entre vocês, porque se um apresentar, eu vou cobrar dos outros. Não, no caso a gente se organiza e o grupo de vídeo que vai falar o que vai apresentar. Não é o seu grupo. Se todos os grupos não apresentarem, beleza. Se um apresentar, eu levo a régua da avaliação. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Ou todo mundo, ou ninguém. Tá? Eu acho que nesse primeiro momento não precisa. Escrevam o que vocês vão apresentar, me manda, certo? E apresenta, sem estresse, tá, gente? Sem estresse. Vocês vão ver que comigo não tem estresse. Só que tem uns que querem fazer muito mais bonito e aí acaba prejudicando a linha de avaliação dos outros. Você concorda, Kainara? Exatamente por isso. Tipo, eu trabalho o dia inteiro. Eu não sei como é que eu vou fazer isso de um dia para o outro, entendeu? Converse entre vocês. Vocês devem ter um grupo sem professores, não é isso? Para sentar o pau na gente, não tem? Professor, a gente até tem um grupo só de alunos, mas ninguém fala nada lá. Então, cara, se virem, tá? Faz o melhor que der. Façam 100 slides, beleza? Fechado assim? Fica melhor para todo mundo? Tentaremos dar nosso melhor, professor. Eu não espero Realmente, nada. realmente de um dia para o outro é complicado. Amanhã ainda tem do Então, vamos fazer o seguinte: Dar Safe, mas querem deixar para a semana que vem, aí eu quero slide. Professor, se for para amanhã, vai ser mais uma conversa. A gente manda por escrito, É um bate-papo. né, certinho? É um bate-papo, é uma coisa legal. Eu quero fazer coisa legal, gente. Eu não quero... Tem muitos de vocês que não me conhecem, eu não quero foder ninguém, não, gente. Eu quero fazer um negócio legal. Eu quero uma aula legal, eu não quero bitolação. Entenderam? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para segunda-feira que vem. Pronto. Fechado? a Natália mim, já tanto voltou, faz, já professor. voltou para amanhã, ó, para não ter slide. Melhor deixar para amanhã aí, ó. O pessoal está falando. Eu acho tranquilo fazer amanhã também. Teve vários outros professores que a gente já fez de um dia para o outro rapidinho, ficou legal. Vamos para amanhã. Então, para amanhã, fechado. Tá? Como todos esses problemas começaram? Começaram lá na antiguidade, né? Nessa época não tinha nenhuma poluição ambiental, né, gente? Reduzidíssima a população e nenhuma interferência nos ecossistemas. Perfeito? Todo mundo está ouvindo? Se não escutarem, me fala que hoje a internet está ruim. Perfeito? E aí começou a se dar o início do crescimento populacional lá atrás, velho. Uma pequena degradação ambiental bem localizada, tá? Aí a gente já começa a vir para as eras que a gente já tem conhecimento, egípcia e tudo mais. Evolução no conhecimento do antropocentrismo, isso é, o homem achava que era o centro do universo, né?
Natureza e homem no mesmo nível. Mas aí nós chegamos no nosso estágio da Revolução Industrial. É aonde minha avó, como minha avó falava, que a porca torce o rabo. Qual foi o evento, Letícia, com essa foto aí que você colocou? O que é o evento mesmo da Revolução Industrial? Letícia. É eu? É você. Qual foi o Pode evento? ir. Qual foi o evento? Te ferrei, né, Letícia? Qual foi o evento da Revolução Industrial? Isso é, para que serviu a Revolução Industrial? Ah, foi quando a tecnologia foi avançando, né? Ótimo, foi avançando. Perfeito. Com o quê? O que foi criado na Revolução Industrial? Máquinas. Indústrias, professores. E a Professor, foi quando a mão de obra, assim, humana foi trocada por máquinas, não é? Perfeito. Tá faltando a cereja do bolo, velho. Energia a vapor, carvão. Aê, compadre, máquinas a vapor. A Revolução Industrial é quando os métodos rudimentares foram mudados pelas máquinas a vapor. Com isso que aconteceu com a produção, teve uma escala de crescimento muito grande. Então, quer dizer, o carvão e o vapor são altamente poluentes. Eu coloquei até a chaminézinha aqui para dar uma dica, beleza? Então, foi aí que começaram os grandes processos de poluição no mundo. E são essas máquinas que seriam conhecimento sobre os fenômenos naturais e adaptação do meio às necessidades humanas. Grande degradação ambiental. Alguém já assistiu aquela Peaky Blinders? Peaky Blinders. Sim, professor. Cara, não é uma imundícia a rua, carvão para tudo quanto é lado, processos, fumaça e tudo mais? É aquilo lá, tá? Mas as roupas eram bonitas. Ah, não, tudo bem. Só para os que tinham dinheiro, para os outros eram coisas muito ruins, tá? E aí vem uma mudança comportamental que vem se acrescentando, se apresentando na forma de como a gente lida com as questões ambientais. E tem vários estágios de desenvolvimento dessas políticas ambientais. Começou lá em 1919, aliás, lá em 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos, e no Brasil em 1930 em Itatiaia, tá? E aí nós tivemos antes dos anos 70, que nenhum de vocês era nascido, um estágio de reconhecimento, isso é, eles começaram a entender quais eram os problemas que a gestão ambiental, aliás, que o meio ambiente vinha, né, acontecendo e tudo mais, e eles começaram a reconhecer que realmente haviam problemas. Quais foram as atitudes que eles começaram a tomar? Saneamento básico, né? Kainara, o que é saneamento básico? Oi, professor, é água e esgoto, não é isso que você falou? Perfeito, água e esgoto. Pouco conhecimento relativo aos problemas ambientais e resíduos perigosos. Existência limitada de requisitos e padrões ambientais. Olha que coisa linda. E isso não é uma foto de antes de 70, não. Isso é uma foto muito atual que ainda acontece muito no Brasil e no mundo. Certo? Quantas doenças esse coitado desse menino pode pegar estando aí nessa beira desse esgoto jogado, tá? E aí, isso tudo se criou um efeito chamado smog. Alguém já ouviu falar no smog? Não, professor. O smog nada mais era
aliás, o smog nada mais é do que uma expressão inglesa para a junção de smoke e fog, isso é uma névoa de fumaça, ok? Que foi jogada principalmente em Londres, da poluição que se tinha na época. Todo mundo achava que era que nem uma neblina nossa, quando a gente não vê nada, mas de poluição. Tá? O efeito do smog, nevoeiro originário de fumaça ocasionada pela poluição, podem ser fatais. Na Inglaterra, lá no comecinho do século XX, misturas letais de smog mataram 600 pessoas em 48, 4.052, 1.056 e 750 em 62, fora o que ferrou o pulmão da galera. Conseguem ver a névoa na foto? Isso não é nevoeiro. Isso não é nevoeiro, isso é poluição. E olha que legal. China hoje. Conclusão. Está acontecendo na China o que acontecia lá na Inglaterra em meados dos anos 70. Tá? Já é normal a gente já ver imagens de China, Japão e tudo mais, os caras usando máscara, mesmo antes do período de pandemia, quer dizer, já é mega ferrado para eles lá o ar. Tá? E aí, começaram o surgimento de políticas públicas sobre gestão ambiental. Anos 70, vocês podem olhar aqui na foto do lado direito, aqui em cima, a cor da fumaça que está saindo da chaminé, né? Vermelha, velho. Quanto que isso não traz de poluição? E isso os aterros sanitários também, tá? E aí começou um estágio de controle, isso é, uma remediação. Foi na época que começou a se cuidar de Cubatão, que até então Cubatão não se tinha nada de filtros nas fábricas e tudo mais, e nasciam crianças defeituosas, sem braço, com cabeção, sem cérebro e tudo mais. Tá? Quais foram as atitudes? Licenciamento e controle da poluição urbana e rural e das indústrias e atividades impactantes, água, ar, solo e ruído. E gestão ambiental empresarial e públicas reativas. Começaram a reagir ao que estavam fazendo ao meio ambiente. Tá? Tudo bem até agora? Sim, Galerinha? professor. Sim, Legal. professor. E aí, houve uma conferência da ONU sobre o meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, que foi a primeira atitude mundial a tentar organizar as relações do homem com o meio ambiente. Tá? Na realidade, eu tenho essa conferência aqui. Eu ia pedir para vocês fazerem um trabalho sobre a conferência, mas não vou pedir. Princípios da Declaração de Estocolmo. São 26 princípios que tratam de todas as ações em relação ao meio ambiente. Por exemplo, os estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do mar. Será que isso realmente está funcionando hoje em dia, gente? Será que a gente tem total controle sobre derramamentos no mar? A gente sabe que tem gente que já jogou até lixo nuclear dentro do mar, a gente vê recifes sendo mortos, né? E aí, as deficiências do meio ambiente originárias das condições do subdesenvolvimento e desastres naturais. A melhor maneira de sanar está no desenvolvimento acelerado, mediante transferência de quantidade considerável de grana e tecnologia que complementa os esforços internos dos países em desenvolvimento. Tá? E essa é uma das ações que a Conferência de Estocolmo trata. Tá?
Ela é Conferência de Estocolmo, porque ela foi feita na Suécia em 72. Tudo bem? Posso continuar? Pode sim, professor. Legal. 1976, Seveso, na Itália, uma nuvem de dioxina escapou de uma indústria química. Ocorreu uma ruptura lá de segurança de um reator que teve uma nuvem tóxica. Teve gente evacuada, 511 voltaram para suas casas e tudo mais. Olha o efeito dessa nuvem, o que aconteceu na pele das pessoas. É o que eles chamam de efeito casca de laranja. Espera aí que está acabando aqui o Zoom. Eu vou sair e já volto para a gente continuar. Só um minuto.